Durante séculos, o inferno foi visto como o território do medo absoluto, um lugar de trevas, dor e separação eterna. Religiões e culturas ao redor do mundo retrataram esse abismo como inviolável, guardado por entidades terríveis, com acesso negado aos homens e domínio garantido aos deuses da morte. Mas algo aconteceu há 2000 anos que mudou tudo. Um homem enfrentou a morte de frente, e não apenas venceu, ele tomou posse da autoridade sobre ela. Este vídeo é sobre como Jesus Cristo tomou as chaves do inferno e da morte. Fica até o final, porque lá eu vou te mostrar como entregar sua vida a Ele de forma real e eterna. Se o Espírito Santo já está falando com você, inscreva-se agora, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa verdade. Jesus está voltando, e esse vídeo pode ser o momento da sua virada. Quando Jesus morreu na cruz, os céus escureceram, a terra tremeu e o véu do templo se rasgou. O mundo físico reagiu ao impacto espiritual do sacrifício do Cordeiro de Deus. Mas o que muitos não percebem é que enquanto seu corpo estava no túmulo, algo poderoso acontecia nas regiões espirituais. Jesus desceu às profundezas da terra, como está escrito. Ora, que quer dizer que subiu, senão que também antes havia descido às partes mais baixas da terra? Efésios 4:9. Ele não estava inativo, ele não estava preso, ele não estava derrotado, ele estava em missão. Durante esses 3 dias, o Filho de Deus entrou no território que antes era considerado inviolável. O Hades, o lugar dos mortos, foi confrontado pela luz da glória eterna. E ali, diante das forças espirituais, dos principados, das potestades e das entidades que por milênios atormentaram os homens, Jesus se apresentou não como um condenado, mas como o Rei. A Bíblia declara: estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Essas palavras não são simbólicas, elas representam uma transferência de autoridade. Antes, o império das trevas operava sob domínio concedido pelo pecado do homem. Mas agora, o Cordeiro que foi morto assumia controle total sobre a morte e o Hades. A cruz foi o altar, o túmulo, o campo de batalha. Mas foi no mundo invisível que o grito de vitória ecoou. Jesus tomou as chaves. Essas chaves representam governo, representam acesso, representam autoridade. Jesus não apenas venceu a morte como um sobrevivente, ele a derrotou como um conquistador. Ele entrou no domínio das trevas, despojou os poderes malignos e saiu vitorioso, levando consigo a autoridade eterna. Colossenses 2:15 confirma isso com clareza. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Enquanto o mundo achava que ele estava morto, o céu sabia que ele estava reinando. Não existe mais cadeia espiritual que possa resistir ao nome de Jesus. Não existe mais prisão que possa deter aqueles que estão nele. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque o dono das chaves é o nosso Senhor. Aqueles 3 dias no túmulo não foram silêncio, foram guerra, foram conquista, foram vitória. E a boa notícia é que ele não guardou essas chaves para si. Ele as usa para abrir caminho para todos que crerem. Ele abre o caminho da vida eterna. Ele liberta os cativos. Ele quebra cadeias. Ele destranca corações trancados pelo medo, pela dor, pela culpa. Jesus não pegou as chaves do inferno por vaidade, mas por amor. Ele sabia que milhões estariam aprisionados espiritualmente e que só ele teria o poder de libertá-los. Quando ele declarou, está consumado, o preço foi pago. Quando ele ressuscitou, a vitória foi selada. E quando ele apareceu glorificado, ele declarou, eu tenho as chaves. E se ele tem as chaves, nada pode te prender.
Fica comigo, porque o que vem a seguir vai revelar o que mais aconteceu nesses dias em que Jesus desceu ao mais profundo. E como isso muda completamente o teu destino hoje. Muitos se perguntam, o que exatamente Jesus fez durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição? A Bíblia nos dá pistas. Em 1 Pedro 3,19 está escrito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso indica que, enquanto o corpo de Jesus repousava no túmulo, sua presença invadia os domínios invisíveis, proclamando a verdade, confrontando o engano e declarando que o reino de Deus havia chegado. Ele não foi lá pedir permissão. Ele foi lá tomar posse. Ele não pregou para converter. Pregou para anunciar sua vitória. Era uma proclamação de julgamento para os espíritos rebeldes e uma proclamação de libertação para os que aguardavam a promessa. A cena é invisível aos olhos humanos, mas gloriosa aos olhos do céu. O Filho do Homem, envolto em glória eterna, caminhando pelas sombras do Hades, enquanto os inimigos espirituais caíam em silêncio diante da autoridade inquestionável de quem carrega o nome, acima de todo nome. Ele entrou onde ninguém mais podia entrar e saiu levando as chaves. Não como alguém que fugiu do inferno, mas como alguém que passou por ele e saiu com autoridade total. Jesus não apenas sobreviveu ao domínio das trevas, ele o desmantelou. Essas chaves não são objetos físicos. Elas representam governo espiritual. Elas significam que agora ele detém o controle sobre o destino eterno das almas. Que nenhuma morte pode mais reinar sem sua permissão. Que nenhum espírito maligno pode aprisionar alguém que ele decidiu libertar. E o mais incrível é que ele compartilha essa autoridade com aqueles que estão nele. Em Mateus 16:19, ele diz a Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, a vitória de Jesus não foi só para ele, foi para a igreja. Quando você ora no nome de Jesus, você está invocando o nome de quem tem as chaves. Quando você resiste ao diabo em nome de Jesus, você está falando como um representante do rei que despojou as trevas. Quando você prega a salvação, você está abrindo portas que estavam trancadas há gerações. O inferno não tem mais poder absoluto. A morte não tem mais a última palavra. O medo, a culpa, o tormento, a opressão espiritual, tudo isso foi vencido, porque Jesus tomou as chaves. Ele venceu o pecado, ele venceu a condenação, e ele venceu a prisão espiritual. Essa mensagem é urgente, porque muitos ainda vivem como se as chaves estivessem nas mãos erradas. Muitos ainda vivem em medo, achando que estão condenados, quando, na verdade, a porta da salvação já está aberta. E o próprio Jesus está dizendo, vinde a mim. O que Jesus fez nesses 3 dias muda tudo. Ele transformou o túmulo em portal, transformou a morte em ponte, transformou o inferno em território vencido, o seu inimigo já foi derrotado. O trono das trevas já foi abalado. E a porta da vida eterna está destrancada. O que falta agora é você entrar. Fica comigo, porque no próximo bloco vamos revelar como essa vitória não foi apenas espiritual, mas também profética, e como ela cumpre promessas feitas desde Gênesis até o Apocalipse. Desde o início da Bíblia, Deus prometeu que enviaria alguém para esmagar a cabeça da serpente. Em Gênesis 3,15, ele declara, porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia apontava para a cruz, mas não apenas para o sofrimento, e sim para a vitória. Ao morrer, Jesus foi ferido. Mas ao ressuscitar, ele esmagou a autoridade do inimigo. Ele não apenas anulou o plano de Satanás, ele destruiu o sistema inteiro de engano que mantinha a humanidade presa desde a queda.
E essa vitória foi anunciada antecipadamente por meio de símbolos, sombras e promessas ao longo das Escrituras. O Cordeiro Pascal, cujo sangue livrava da morte, o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos para a expiação. O profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe, tudo isso apontava para o momento em que o verdadeiro Messias desceria às profundezas e sairia triunfante. Jesus cumpriu cada uma dessas imagens com perfeição. Ele é o Cordeiro. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o verdadeiro Jonas. E mais, ele é o único que morreu e vive para sempre. Todos os outros líderes espirituais, mestres e fundadores de religiões estão mortos. Seus túmulos têm ossos. O de Jesus está vazio. E é esse túmulo vazio que confirma que ele tem as chaves, porque só pode tomar a chave da morte quem a venceu. Apocalipse 1:18 não é apenas uma declaração teológica, é uma explosão espiritual. É o Rei dos Reis dizendo: eu estive morto, mas agora estou vivo e tenho as chaves. Isso significa que ele não apenas escapou da morte, ele a desarmou. Hoje, muitos ainda vivem debaixo do peso do medo. Medo da morte, medo do inferno, medo do julgamento. Mas Jesus já desceu até lá, já enfrentou esse território, já tomou o que era necessário e agora ele convida: não temas. O convite de Jesus nunca foi: se esforce para sair da prisão. O convite sempre foi: venha a mim, eu abro a porta, porque só quem tem as chaves pode libertar. E ele tem. Essa autoridade não foi conquistada por força humana, foi conquistada pelo amor, pela obediência até o fim, pelo sangue derramado, pela pureza imaculada, pela justiça perfeita. E por isso, seu domínio é eterno. A profecia de Gênesis se cumpriu. A serpente foi esmagada, o pecado foi vencido, e o inferno perdeu suas portas. Se você crê nisso, sua vida muda hoje, porque se o Filho te libertar, verdadeiramente serás livre. No próximo bloco, vamos entender como essa autoridade de Jesus impacta diretamente o nosso chamado, nossa identidade espiritual e o poder que nos foi confiado como igreja. Quando Jesus declarou que tem as chaves da morte e do inferno, ele não estava apenas fazendo uma afirmação celestial. Ele estava entregando uma missão para os seus. A vitória que ele conquistou não foi para ficar guardada. Foi para ser compartilhada com os que creem. Ele venceu para que você pudesse vencer. Ele desceu para que você pudesse subir. Ele libertou para que você fosse liberto e também libertasse outros. Em Mateus 28, 18, 19, depois de ressuscitado, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. Essa autoridade inclui o domínio sobre a vida, sobre a morte, sobre o destino eterno. E ele delegou a nós o papel de anunciar essa vitória com poder. A igreja não é um grupo fraco tentando sobreviver no mundo. É um exército revestido da autoridade de quem tem as chaves. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus 16, 18. Repare, ele não disse que a igreja fugiria do inferno. Ele disse que as portas do inferno não resistiriam ao avanço da igreja. Isso significa que você não foi chamado para viver acuado. Foi chamado para avançar, para resgatar, para libertar, para invadir territórios espirituais com a luz do Evangelho. As chaves representam o fim do cativeiro. E Jesus entrega essa chave a todo aquele que crê. Você não precisa mais viver preso ao pecado, à culpa, à vergonha, aos traumas. Se Jesus tem as chaves e você está nele, então o que ainda te prende não tem mais poder legal sobre sua vida. Você tem autoridade para romper cadeias, para quebrar maldições, para expulsar demônios, para orar por cura, para anunciar salvação, não por mérito próprio, mas porque quem carrega as chaves vive dentro de você.
Muitos cristãos vivem como se ainda estivessem do lado de fora da porta, como se o inferno ainda os estivesse dominando, como se o medo ainda fosse maior que a fé. Mas chegou a hora de despertar, de entender que a cruz foi uma chave girando no céu, que a ressurreição foi a tranca sendo quebrada, e que o Espírito Santo é a porta aberta para um novo tempo. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele escreveu: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Ele sabia que a autoridade não era teórica, era real, e, por isso, enfrentava prisões, perseguições, perigos, sem temer, porque o pior que podiam fazer com ele era matá-lo. E nem isso era derrota, porque a morte também havia sido vencida. E quanto a você? O que ainda está te prendendo? Que mentira do inferno ainda está tentando te manter acorrentado, sendo que Jesus já tem a chave? Hoje é o dia de romper com tudo que ainda te paralisa, de crer de verdade que Ele tem as chaves e que você, em Cristo, está livre. No próximo e último bloco, vamos encerrar essa mensagem com um chamado: como entregar sua vida completamente a Jesus e viver sob essa autoridade com liberdade eterna. Você chegou até aqui porque algo dentro de você está despertando. Talvez seja o Espírito Santo sussurrando que esse não é apenas mais um vídeo. É um convite, um chamado, uma convocação do céu. Jesus tomou as chaves da morte e do inferno. Ele venceu por você. Ele enfrentou as trevas por você. Ele desceu aos lugares mais profundos para que você não precisasse mais viver em trevas. Ele não fez isso para criar uma religião. Ele fez isso para abrir um caminho, um novo e vivo caminho. E agora ele está diante de você, com as chaves nas mãos, dizendo: vem, eu sou a porta. Talvez você se sinta indigno. Talvez tenha pecado demais, talvez esteja ferido, confuso ou até distante da fé. Mas não importa o quão fundo você caiu, Ele já desceu mais fundo para te alcançar. A palavra diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Não é sobre merecimento, é sobre rendição. É sobre confiar que aquele que venceu o inferno pode transformar completamente a sua vida. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, faça isso agora mesmo. Fale com Ele aí onde você está. Diga com sinceridade: Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Entra na minha vida. Eu te entrego tudo. Reina sobre mim. Eu recebo o teu perdão, a tua paz e a tua salvação. Em teu nome, Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé, algo eterno aconteceu agora. Jesus tomou as chaves e hoje Ele abriu a porta da sua salvação. Mas não pare aqui. Se inscreva agora no canal para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Nos comentários, escreve: Jesus me libertou. Vamos orar com você e por você. E se quiser continuar nesse despertar espiritual, assista agora o vídeo Como Jesus venceu todos os deuses. Ele vai expandir sua visão sobre o poder e a glória de Cristo. Jesus tem as chaves. E se Ele está com você, nenhuma prisão vai te deter. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, é porque Deus está te chamando. Pode ser que sua vida esteja confusa, vazia, quebrada ou cheia de perguntas. Talvez você ache que não é digno ou que já fez coisas imperdoáveis. Mas eu quero te dizer agora, em nome de Jesus, não importa o que você fez, o que está fazendo ou o que ainda vai fazer. Jesus te ama exatamente como você está. Ele morreu por você assim mesmo, sujo, perdido, cansado, e só Ele pode te levantar,
Está na hora de entregar sua vida, agora. Se você puder, ajoelhe-se no chão. Se não puder, coloque a mão sobre o seu coração. E se estiver em um hospital, debilitado, preso ou onde for, faça um sinal com o dedo, pisque os olhos ou apenas pense com fé. Jesus vê tudo. Ele conhece o seu coração. Agora, com toda sinceridade, repita essas palavras com fé. Meu Pai Celestial, Criador de todas as coisas, eu ouvi a tua palavra. E em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que morreu por mim e pagou por mim, eu fui comprado pelo sangue dele, e quero que ele seja o meu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, para todo sempre. Amém. Se você falou isso com sinceridade, algo já começou a mudar dentro de você, mesmo que não sinta nada agora. A semente foi plantada. Faça essa oração todos os dias, se puder, até sentir a paz do Espírito Santo. Aquela paz que o mundo não dá, mas que Jesus prometeu aos seus filhos. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Não tenha medo. Pode ser um processo, às vezes leva tempo, mas o Espírito Santo vai começar a agir. Ele vai tocar seu coração, vai transformar seus pensamentos, vai te dar discernimento para reconhecer o certo e o errado, e vai te levar a conhecer Jesus cada vez mais profundamente. Não importa quem você é, você foi chamado, e Jesus está te esperando.